Fala galera, vocês pediram tanto, cobraram tanto, em outras palavras, encheram tanto o nosso saco que a gente, claro, teve que voltar com o Papo Categoria. Brincadeira, a gente estava preparando um Papo Categoria muito especial e a gente tem o prazer de receber aqui no nosso bar o técnico do Bahia, Anderson Moreira. Tá bebendo água, Anderson? Brincadeira da parte, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Viu? Boa sorte no comando técnico do Bahia, mas Obrigado. a gente está aqui para conversar, para falar da sua carreira, para falar de você. Agora, a primeira pergunta que eu acho que todo torcedor do Bahia se perguntou quando você chegou foi o seguinte: quando ele pergunta alguma coisa, você manda a galera ir lá no Posto Piranga ou não? Eu costumo falar assim que essa brincadeira deles, se eles pudessem ver o meu irmão, não teria graça nenhuma, entendeu? É mais parecido? Muito mais. Não tem... Rapaz. Então, assim, é uma coisa que internamente eu nem ligo, porque Sei. eu só lembro do meu irmão mesmo, assim. Não, mas Essa piada não pega com você, vai pro outro lado. Não, vai pra... Eu falo, é só Mas já é apresentar meu desde irmão. lá de Minas, já tem um pouquinho dessa brincadeira, ou em Salvador cara. ficou mais... Não, mas aqui acho que até muito pouco. Muito pouco? Não lembro, assim, quando começou, assim, Sim, né? sim. Mas Mas que é parecido que lembra, Pô, lembra. Muito pior do que isso, foi um dia em BH, num banco lá, eles me confundiram com o Cabral, né? O tá preso aí, o governador do Rio. Aí foi brincadeira, né, cara? Aí foi. Aí não, aí já é outro nível de brincadeira. Aí já foi aquela coisa assim, puta, eu tô ferrado, né? Tá difícil. Mas você falou que aqui não pegou muito essa brincadeira lá do rapaz, do personagem, mas você falou que em outro lugar pegou mais, alguém mais... Em outro clube, não? Assim, às vezes a torcida adversária fala alguma coisinha assim, né? A turma do amendoim ali. Mas um... Reagir com naturalidade. não tem nada a ver, né? Se o contexto é pra isso, não tem Porque aqui o baiano, ele gosta muito de fazer essas brincadeiras e principalmente dar apelidos, né? Então assim, já ouvi te chamarem de Anderson Mourinho, e aí começam essas coisas aqui, o baiano é bem assim, né? Como o Guto, seu antecessor era Gordiola, e aqui tem bastante coisa disso aqui. eu acho bacana, assim, né? Eu acho que tudo... É carinho também, né, Anderson? É claro, a gente tá aí na mídia, né? E não porque a gente gosta, mas porque faz parte Sim. da profissão. E a gente tem que entender isso, né? O torcedor tá sempre muito ligado a essas coisas. Eu costumo falar, assim, já falava há mais tempo, se eu pudesse escolher um povo, assim, para poder representar o brasileiro, acho que teria que ser o baiano, entendeu? Sim. Acho que assim, não existe ninguém mais que traga as características tão próprias do brasileiro, em termos de animação, em termos de motivação de fazer as coisas. Um povo também sofrido, mas que leva sempre um lado muito interessante de otimismo, de entender que as coisas possam acontecer de uma maneira melhor, né? Você está aqui há pouco tempo e você falou tão bem dos baianos. O que é que você está mais gostando aqui de Salvador? Você está morando um pouquinho mais afastado, mais para o litoral, para a linha verde. Mas o que é que você gostou de Salvador, do povo, da culinária, enfim, do dia a dia? O que é que você tem achado aqui de Salvador? Eu fui muito bem recebido. Assim, é claro que eu cheguei no olho do furacão, assim, muita coisa acontecendo, muita pressão, pouco tempo para poder trabalhar. Às vezes, assim, uma coisa que me deixa extremamente chateado é de escutar pessoas falando assim que eu fico dando justificativas para resultado. Eu nunca fiz isso, cara, na minha vida. Eu não tenho medo nada na minha vida. Eu trabalho com futebol já há muito tempo para poder não ter receio de fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Então, assim, eu sou movido a desafios, né? Eu fui com o América Mineiro, o América caído para a segunda divisão. E muita gente não iria para poder não sujar o nome, né? Eu não tenho um pingo de receio sobre isso, assim. Fui para lá para poder implantar um projeto diferente, e as coisas aqui também acontecem assim. É um momento difícil, pressão, mas é isso que eu sei fazer e vou tentar fazer da melhor forma. É que na minha vida profissional eu nunca passei assim num período tão curto com tantos jogos. Isso eu confesso para vocês que... Em mês de agosto agora, né? Não foi nem mês de agosto. Foi né? desde julho, Nós pegamos em 55 dias, nós fizemos 17 jogos. Cara. Foi a reta final da Copa do Nordeste, né? Quase assim. É muita coisa, entendeu? Você fala assim, mas eu dei treino para os atletas muito através de vídeo, cara. Eu nunca fiz isso na minha vida, foi uma coisa inédita, né? Pegar o jogador, mostrar para ele, é aqui, é assim, posiciona assim. E assim, fiquei muito feliz que os jogadores entenderam e tentaram fazer. Não saiu de uma maneira perfeita, porque não tem como. É só com repetição, com treinamento prática, mesmo, execução para você poder ter uma qualidade maior. Mas muito do que eu penso no futebol, eles conseguiram já dar um start, iniciar,
na base da conversa, cara. Porque treinar a gente não tinha como treinar, porque ou era pós-jogo ou é véspera de jogo. Então, não tem tempo nenhum para trabalhar. São os 2 dias que você menos trabalha com o atleta, né? É no pós-jogo. Que é o regenerativo, que é o... Porque o jogador é o seguinte, o que as pessoas não entendem? Por que o vôlei o cara joga todo dia, não cansa? Porque são vias energéticas totalmente diferentes, entendeu? Se você fizer um jogo com a intensidade hoje que um jogador faz, a distância que ele percorre é, no mínimo, 72 horas para o cara estar apto a ter um novo estímulo. Sim. No mínimo isso, entendeu? E a gente faz jogos aqui com 60 horas, 66 horas. No ano passado baixaram essa norma num acordo com o sindicato para 66 horas. E abaixo disso tem que ter algum respaldo médico. Mas é que o pessoal pergunta, mas jogador de basquete é a mesma coisa, joga hoje, joga amanhã, é completamente diferente. É totalmente diferente, as distâncias são muito maiores, entendeu? O jogo interrompe no basquete, para. Eu não sei no rugby, né, qual que é o período, mas também é um período grande, porque os caras futebol americano é de semana em semana que os caras jogam, até porque tem pancada. Então assim, o contato é muito maior, então o desgaste, até que o atleta possa se recompor em todos os aspectos, demanda muito mais tempo. Então assim, é característico do esporte mesmo, né? Então as pessoas não entendem isso. Os caras às vezes falam assim, vou jogar um baba hoje, jogo o outro lá, eu jogo normal, porque o jogador profissional não joga. Porque a intensidade é totalmente diferente. Não tem nem comparação. Mas voltando a Salvador, o que você gostou da cidade, da culinária? Você falou que te até ofereceu uma cerveja aqui para Anderson, ele falou que não, que é o homem do vinho, só que em Salvador não dá para tomar vinho? Não, Salvador é muito quente. Não, eu estou gostando de tudo, assim, na verdade, talvez esse tempo que eu fiquei aqui, metade dele foi fora também, né, então eu conheço muito bem o aeroporto, cara, assim, de todas as formas. Já sabe onde tem o melhor café, o melhor pãozinho de queijo daqui tá aprovado ainda? Esse dele não passou no crivo, não. É a mesma coisa de aprovar uma muqueca lá em Minas. Lá em Minas. Não tem jeito, né, mas eu gosto de tudo, cara, assim, gosto da culinária, o povo daqui eu acho que assim... sou já apaixonado pelo povo baiano, né? A torcida do Bahia é uma coisa... eu não esperava, sinceramente, assim, não imaginava que fosse dessa forma. É uma coisa inacreditável, assim mesmo, entendeu? Eu fiquei muito surpreso de uma maneira muito positiva. É claro que teve momentos muito ruins. Porque é natural também. Porque eu acho que não tem nada a ver com futebol, cara, assim, me deixa extremamente triste. Não é assim que a gente consegue... Você faz o episódio do aeroporto? Acho que foi terrível aquilo, uma coisa que... Agora eu tenho certeza também que grande parte da torcida do Bahia não se representa naquele episódio. Claro que não, a gente sabe que não, e eu fico muito chateado que algumas pessoas acham que isso possa ajudar de alguma forma. Isso só leva para caminhos muito piores. Assim. O futebol tem grande oportunidade de mostrar um outro caminho para a sociedade, né? Mas infelizmente a gente tem só... repetido aquilo que tem acontecido no dia a dia das nossas vidas, assim, que é essa violência, a falta de respeito com o outro, né? Acima de tudo, né? Ô Anderson, fala um pouquinho da sua trajetória no futebol. Você foi jogador de divisão de base, a gente estava batendo até um papo um pouco antes aqui. Profissionalmente, você atua inicialmente como preparador físico, né? Para quem não sabe, ainda inclusive tem títulos na base importantes, como a Copa São Paulo, né? Que é um título que hoje e sempre foi muito valorizado, né? Muitos treinadores almejam e muitos treinadores também despontam para o futebol nacional através da Copa São Paulo, não só os atletas. Fala um pouquinho de como foi sua trajetória, seu início no futebol, até se tornar treinador de fato, a sua primeira oportunidade como treinador. Vou tentar resumir uma história longa assim, né? Eu joguei futebol até de maneira, vamos colocar assim, profissional em termos de poder estar focado para isso, né? Até os 18 anos. Joguei em 2 clubes em Belo Horizonte, que não são equipes profissionais, mas são equipes que eram talvez uns dos grandes celeiros de atletas, que era o Venda Nova, que é onde eu morava, ali na região de Venda Nova, e o Santa Teresa. E nesse período eu tive a possibilidade de ter o Ricardo Drubes como treinador. Ele foi um treinador no Sub-15 do Venda Nova. E quando eu vi esse cara, eu falei assim, eu queria... se eu não for jogador um dia, eu queria ser igual a ele, assim, né? Um treinador, assim, porque para a época ele... Foi sua primeira grande referência. Referência, assim, né? E foi muito bacana, porque eu joguei até 18 anos, aí fiz o vestibular para Educação Física, passei na Federal, tinha que tomar decisão, continuo jogando, vou estudar, e eu não podia arriscar muito, né? O futebol também não ajudava, assim, em termos de ter tido algum destaque muito grande, então eu estava como jogador... Num clube que estava disputando categorias de base, sem muito destaque. Eu falei assim, não vou arriscar, vou estudar.
mas com o foco todo para poder trabalhar com futebol. E o pessoal talvez não sabe, você era volante, né? É volante, jogava um volante com boa técnica, né, cara? Não sou um volante. Cabeça em pé? Hoje no Brasil, você falar que é volante é coisa assim, as pessoas falam mal, né? Você joga de volante, pô, volante só atrapalha o time. Não é fácil não que a gente jogar na mesma posição, Pois pô. Eu também é. jogo de volante. Eu Pois invento de jogar, eu costumo invento. falar assim, mas o Xavi também era volante, né? E tantos outros maravilhosos, assim, jogadores fantásticos, Falcão e tantos outros, né? Cerezo. Então, a pessoa às vezes falam, né, hoje sobre a posição de um jogador que só destruía, né? Sim. E eu acho que o volante é muito mais do que isso, né? Eu acho que é o início de uma construção, é uma posição extremamente importante dentro de uma equipe que dá a sustentação e dá a transição também, o início de uma transição. Por falar em início, a sua chegada no Bahia, o Bruno falou da sua trajetória como treinador, você passou por Dino de Bahia, vamos voltar só nesse assunto antes de eu chegar no Bahia. Você foi campeão pelo Cruzeiro Em 2007, né? 2007, não foi Copa São Paulo? Antes, um pouquinho preparador físico, fui campeão com o América Mineiro da Copa São Paulo em 96. Sim. Aí já como preparador físico, o Drubs que era o treinador. Em 98 eu virei treinador de futebol, Sim. assim, já de uma maneira Fixa. Só que eu trabalhava paralelamente com o futebol, né, e com o futsal. Então, assim, eu fui campeão brasileiro também de futsal, né? Como treinador também no futsal. Na categoria infantil. Eu trabalhei num colégio particular em Belo Horizonte, que foi o colégio que me deu condições de virar treinador de futebol, né? Porque geralmente o treinador de futebol no Brasil é um ex-atleta. Então, geralmente quando ele para, ele já está com a vida mais ou menos resolvida. Organizada em termos financeiros. E eu, né, um professor de educação física, não, né, cara? Eu tive que trabalhar. Então, eu trabalhei durante 15 anos num colégio particular e muito bom, que investia muito em esporte, como treinador de futsal. E durante o dia, isso à noite. E durante o dia eu me aventurava no futebol de base, né? Que é uma aventura mesmo, né? Eu trabalhei assim muito de graça, assim, porque não recebia um centavo, nada, assim. Ela pela experiência, pelo aprendizado. Pelo sonho, né? Assim, poucas pessoas pagaram esse preço. Tem muita gente que olha assim, pô, esse cara deu sorte na vida. Pô, eu comecei a ter um retorno financeiro no futebol tem 6 anos, cara. Foram 14 anos de sofrimento, 14 anos que eu trabalhei praticamente sem conseguir pagar as minhas contas. Se não fosse o colégio que lhe dava esse respaldo, que me dava esse respaldo em casa para você poder apostar no seu sonho. E aí, bom, chegando ao Bahia, que é o que o torcedor está mais querendo saber, você chegou no momento, como você bem frisou, que era um olho do furacão. Troca de treinador nunca é simples, chegada de um treinador novo, de um novo trabalho, há uma célebre frase, trocar o pneu do carro com ele andando. E você chegou no momento decisivo da Copa do Nordeste, onde você tinha que conseguir o resultado, porque você tinha pouco tempo para trabalhar, mas tinha uma semifinal e uma possível final. Como é que foi aquele período e a final contra o Sampaio Corrêa, onde o Bahia acabou derrotado? A primeira coisa que a gente fala é o seguinte, gente, uma Copa, tudo pode acontecer. Por que perdeu para o Sampaio? Porque é uma Copa, cara. Se fosse um campeonato, a gente provavelmente não perderia. Mas uma Copa, um jogo, 2 jogos, uma sequência de 4 jogos. A Copa do Mundo é assim. Quem batia? Fala, a França vai ser campeão. Do que a Croácia chegaria à final. A Croácia ia ser vice-campeão. Ninguém fala. Entendeu? Agora, quando acontece com a gente, fala assim, é um absurdo. Não é absurdo, é a Copa. É o formato do torneio. A Copa é um torneio. Você não tem que ganhar de todo mundo. Você tem que ganhar de algumas equipes em determinados momentos. Então, assim, acho, na minha concepção, que nós fomos melhores até que o Sampaio, entendeu? Só que o goleiro dele estava num momento extremamente inspirado, né? As coisas aconteceram ali. E o futebol é mágico por isso, porque às vezes uma equipe como o Sampaio pode vencer um Bahia. Como o Bahia tem que acreditar que possa vencer o Palmeiras, ou possa vencer o Flamengo. Chegar na decisão da Sul-Americana. Porque se fosse sempre assim, quem é melhor vai sempre vencer, o futebol não tinha futebol, graça, não tinha né? graça. Era receita de bolo. Era o vôlei, o basquete, aquela coisa. O que é a paixão do futebol? É essa possibilidade. Você pode finalizar 20 vezes no gol adversário, o adversário finalizar uma bola para fora, que desvia no seu zagueiro e entra no gol e ser campeão, cara. É isso. Tem um exemplo na Série A, até com o time que você treinou recentemente, o América Mineiro contra o Santos na Vila Belmiro, que o Santos deu 30 finalizações, o América deu 2 e o placar foi 1-0 para o América Mineiro. Porque, na verdade, assim, quem estuda muito essas coisas, o futebol é o esporte, talvez, onde você mais cria situações para poder converter
uma situação em gol. Sim. Se o futebol saísse muito gol, como a gente fala assim, tivesse um jogo 9-8, ele perderia a graça também, cara. Porque o bacana do futebol é o quase gol, entendeu? É aquela situação assim, vai acontecendo e de repente você está na arquibancada, eu fui muito para arquibancada, e você começa a levantar, você começa a achar, pô, é uma possibilidade, e de repente a coisa, aí o gol é o êxtase, né? É aquele momento diferente. Agora imagina lá, 25-24, gol, levanta, Isso é verdade. sai do meio. Então assim, essas coisas a gente precisa entender que a paixão do jogo, ela está nessa possibilidade em que o mais fraco possa vencer o mais forte. Uhum. Então assim, quando a gente pensa que tem condição de vencer o Palmeiras, é a mesma coisa do Sampaio achar que pode ganhar do Bahia. E às vezes a gente vai ganhar do Palmeiras. E o Sampaio vai ganhar da gente. Né? Então, quando um atacante seu chutar a bola ali perto, e a bola passar raspando, vai dizer, não, Ederson achou bacana ali o lance, tá tranquilo. Não, a gente trabalha para acertar, gente. Né? Eu tô falando assim que o jogo... Tô falando não, claro, é brincadeira. Eu tô falando assim de uma maneira geral. O jogo, o futebol é isso. Né? Em termos de números, eu não posso falar assim, precisar mais como é que é, mas em termos assim, de 50 oportunidades criadas, mais ou menos, para poder sair para ter um evento de gol. Sim. Mas o aproveitamento é sempre menor do que nos outros esportes. Né? Muito, é desproporcional. O vôlei, a cada 2 chances, 1 é ponto. Né? O futebol, assim, o próprio basquete. Então, assim, é um jogo diferente. E quando eu falo assim, situações de gol, por exemplo, uma bola que você joga na área é uma possibilidade de gol. Sim. O torcedor já levanta da arquibancada, já às tá vezes em pé. Sim, às vezes até não. Mas no jogo de hoje, né? Até o próprio lateral é uma oportunidade de gol. E você tem o Léo, que é um cara que tem essa especialidade, digamos assim, no lateral longo e tal, e aproveita muito isso. É porque o lateral, na verdade, as pessoas têm que entender o seguinte, é uma bola que ela chega morta na área. Então, assim, quem vai tirar a bola, ele não tem tanta força para tirar tão longe, tão distante. Então, o lateral é para brigar pela segunda bola? Basicamente, sim. Entendeu? É porque é uma bola que vem... Quando porque, na verdade, assim, a força do cabeceio está muito relacionada à força... Porque a bola chega. Que a bola chega. Você fala assim, aquele cara consegue cabecear muito forte, porque a bola veio rápida e ele conseguiu direcionar bem. Mas a força está muito na velocidade da bola. Essa bola do lateral chega morta. O cara vai tentar cabecear, ela sai para cima, cai 3, 4 metros para frente, então torna-se uma situação bem perigosa. Assim. Ô Anderson, falando até, também pegando o gancho do seu início no Bahia, e ainda teve aquela questão de não ter a parada da Copa Bahia, foi o único time, digamos assim, da Série A, ao lado do Ceará. O Ceará acabou sendo eliminado pelo Bahia na semifinal, teve um pouquinho mais de tempo por conta disso. E você também enfrentou, na minha visão, um elenco que jogava de uma forma diferente daquilo que eu acredito que você implementa hoje no Bahia. O Bahia sempre foi um time, principalmente com o Guto, de muita transição rápida, né? É um time que saía muito em velocidade, que tinha pouco a bola e tinha até certa dificuldade de manter a posse. A partir de você, a gente percebe que o Bahia é um time que começa a trabalhar mais essa bola com tranquilidade, além de não ter perdido, digamos assim, essa velocidade, mas é um time que trabalha melhor a bola. Você teve um pouco de dificuldade nessa transição de estilos de jogo, claro, isso não é uma crítica ao Guto, só para ficar bem claro, mas são estilos diferentes, e para você mudar um estilo com tão pouco tempo de trabalho, isso também dificultou você nesse início? Não tenha dúvida disso, né? Porque quando você chega no clube, você começa a trabalhar com os atletas, você nem consegue colocar as suas ideias e nem consegue tirar tudo aquilo que acontecia. Então é um meio termo ali no começo, entendeu? É um pouco daquilo e um pouco daqui. Eu acho assim, o que eu gosto do futebol? Sim. Eu gosto do futebol completo, assim. Eu não acho que um time possa ter só a transição. Um time não pode ter só a posse de bola. Eu acho que é um misto disso, entendeu? É a mescla que eu gosto praticamente. Então, assim, não dá para transitar um jogo inteiro. Né? Não tem como. Não dá para marcar baixo o jogo inteiro, marcar ficar alto o aqui jogo inteiro. só esperando. Você vai pegar equipes que vão fazer isso. Te dão uma posse de bola, vem cá me atacar. E aí? Como é que você vai atacar os caras? Eu costumo falar o seguinte, a gente tem costume de falar no Brasil que uma equipe é organizada quando ela se defende bem. Poucas equipes sabem atacar contra um time que defende bem. E a minha ideia sempre foi criar uma situação de fazer com que a nossa equipe pudesse criar situações para poder pegar um time que jogasse mais recuado. Por exemplo, nós jogamos contra o Sampaio aqui, na minha chegada. A gente não soube furar o bloqueio que foi o grande destaque do Sampaio na competição, né? Foi a defesa menos vazada. Estou falando assim, mas eles marcaram bem, com as linhas baixas, e a gente não conseguia agredir.
Então tem alguns conceitos para poder fazer, mexer com essas linhas, só que naquele momento eu não conseguia colocar. Então a gente começou a tentar isso na transição, no abafa, não sei o quê. Tivemos algumas oportunidades, não conseguimos fazer o gol e não conseguiu depois porque não tinha argumento para isso. Então, assim, eu penso futebol de uma outra forma. Cara, eu vejo assim, o Bahia com um potencial assim, para conquistar coisas enormes, assim, entendeu? A única coisa que eu lamento é, às vezes, a gente chegar no meio de um processo e a gente não conseguir fazer. Né? E é claro que a nossa continuidade está muito ligada a resultado. Né? Está todo mundo no bolo ali, gente. Todo mundo falando assim que está tranquilo. Ninguém tranquilo. Do Cruzeiro para baixo ali está todo mundo no bolo. Tá? Ninguém sabe o que pode acontecer, para falar a verdade. Ninguém está tranquilo. Ninguém está tranquilo. O cara está hoje em nono, está lá respirando, vai perder o jogo a próxima rodada, o outro ganha aqui e inverte. Entendeu? Só complementando, você usa muito a sua estratégia de acordo com o adversário, você usa muito isso? Quantos por cento, digamos assim, você modifica na sua equipe a partir do adversário? É uma coisa que você prefere estar com a sua equipe bem organizada e sabendo... Não, assim, a gente faz pequenos encaixes. A ideia de jogo ela não pode mudar. Não pode mudar. Eu acho que nós tivemos comportamentos assim, jogando fora de casa. Cara, eu vou falar para você assim, eu acho que nós fizemos ótimos jogos. Ótimos jogos. Um ou outro ruim, mas ótimos jogos. Nós perdemos para o Inter aqui, cara. O Inter jogou linha abaixo o tempo todo. A gente criou situações, podia ter vencido o jogo. Encurralamos os caras no campo deles, sofremos pouco na questão de contra-ataque, mas perdemos o jogo. Eu coloco também o Fluminense. O jogo contra o Fluminense Maracanã. Também foi a melhor atuação do Bahia fora de casa. Muito bem. Foi contra o Fluminense. Contra a Chapecoense nós jogamos muito bem também. Um bom jogo. Mas contra o Fluminense, acho que ainda, além do bom jogo consistente... Foi pelas chances de gol criado, pelo volume ofensivo que o Bahia criou. Nós fizemos um jogo contra o Palmeiras lá na Copa do Brasil, foi fantástico. O Palmeiras também. Foi brincadeira. Não é à toa que um Filipão chega depois e fala o que falou da equipe. Não falou do Ento, falou da equipe, entendeu? Assim, o cara, ele falou porque foi. Não, por muito pouco a gente não... Até atacante que tirou o gol do outro tô falando sem querer. Como que é o futebol, né? Foi Gilberto que bateu a bola e o Edgar caiu na frente dele. E antes a bola já havia batido na trave. Então, assim, futebol tem algumas coisas que às vezes você não acredita. Você vai ver o cruzamento do Mike, eu nunca vi ele cruzando daquela forma, cara. Ele bateu uma bola, meio que tá saindo assim, bateu uma bola reta, e o Dudu, que é desse tamanho, chega lá e gol de cabeça. Então, assim, futebol tem essas coisas que surpreendem. Mas, assim, acho que nós tivemos boas atuações, cara. Contra o Atlético Mineiro aqui também, ia ser um pecado se a gente perdesse aquele jogo. Jogamos contra os caras assim, os caras o tempo todo lá atrás, a gente empurrando os caras, indo para cima, e com inteligência, sem ser só no vamos que vamos, entendeu? Sim. A gente articulou o jogo, abriu o jogo, lado direito, lado esquerdo, por dentro. Então, assim, eu acho que a gente fez ótimos jogos. Às vezes os resultados não foram tão da forma que a gente esperava. E engraçado que desde que você chegou, que o Bahia conseguiu encontrar, desde que você chegou, não, desde que você conseguiu implementar o seu sistema de jogo no Bahia, o Bahia fez gol fora de casa, teve uma sequência bacana de boas atuações, porém... Os únicos pontos do Bahia fora de casa são com ele. Exatamente, sem um resultado esperado, e muito do que se falava era, o Bahia joga bem, mas não tem um resultado. Você acha que isso frustra demais o torcedor? Porque ver o time ter boas atuações e não ver um resultado é diferente de você conseguir o resultado jogando mal. Porque você satisfaz o torcedor, mas você sabe que a sua chance de ganhar é muito menor se você está jogando mal. É que eu falo assim, você pode ganhar jogando mal um período, entendeu? Mas assim, sustenta. Você não vai conseguir sustentar aí em 38 rodadas. Você vai passar por momentos de dificuldades e tem equipes que estão entrando agora em um momento de crise, porque não estavam jogando bem. Entendeu? Conseguir alguns resultados. Aí a conta está chegando agora. E está chegando. E quando você joga bem, você tem muito mais oportunidade de poder conquistar o tem perspectiva, resultado. Né? Tem perspectiva. Você cria situações, você dá poucas oportunidades para os seus adversários. É que nós passamos por um período, cara, e não é justificativo, isso é constatação. Estou falando assim, eu nunca passei na minha vida por um período num clube com um tempo com tantos jogos, cara. Assim, é impressionante. Assim, tem dia que eu não sabia nem que eu estava onde eu estava. Acordava assim, eu estou em São Paulo, estou em Salvador, né? Porque eu concentro todos os jogos, eu estou sempre na concentração. Mas eu acordava de manhã e falei assim, eu estou onde, cara? Você perde a noção do que é. Nem contra quem era o jogo. Cara, né? Assim, contra quem tem que ser sempre o próximo, entendeu? Você começa a pensar muito para frente, você se perde, entendeu? Porque foi uma sequência realmente grande. E não que isso... E eu vou te falar, o grupo foi... muito bacana porque foi muito guerreiro, consegui sustentar isso.
é muito difícil. O Adilson Batista agora deu uma entrevista quebrando, né, o pau, falando mal pra caramba. Algumas verdades, né? Algumas verdades. Isso porque ele jogou no sábado, aí jogou na quinta e já depois tem jogou hiato, no domingo. Já tem um hiato até grande. Bom, hiato É o maior grande. intervalo que pode se ter Pois Durante uma semana. nessa em 7 semana e dias. meio de semana. Imagine se ele fizesse 17 jogos em 54 dias. Aí tinha... Seria muito pior a entrevista. Pior, que isso. Agora, é uma realidade. A gente quer qualidade de jogo. Como é que a gente tem qualidade de jogo se a gente não tem tempo? É o calendário, né? Ainda? Assim, o que tem que ser... Para mim, o que é o ideal? É que a gente possa ter uma legislação que faça com que o clube faça, no máximo, 6 jogos por mês. Porque isso você garante que você vai ter 2 semanas com jogos, né, que vão... No meio de semana. Meio de semana, E mas 2 semanas inteiras. abertas. Que você consegue recuperar. Você fazer 3 jogos, 4 jogos seguidos não é o problema. O problema é quando você não perde, não tem chance de ter uma semana aberta. Então você está agradecendo demais essa atual semana, que a gente está gravando com o Anderson, hoje é quarta-feira, no domingo tem o jogo contra o Palmeiras, você está pegando a semana inteira de trabalho, não só para treinar, mas para descansar todo mundo, né? Claro. Eu acho que o principal objetivo nesse momento é isso, né? A gente está brincando lá que a gente nem sabe o que é ser uma semana Nem aberta. todo jogador é o Zé Rafael, né, Anderson? Que no outro dia eu conversei com o fisiologista do Bahia só explicando, porque eu até perguntei para ele, o Maurício Maltês, eu falei, Maurício, alguma vez você já teve que dizer à comissão técnica que Zé precisa ser poupado? Ele, rapaz, sinceramente não, porque a recuperação dele é tão impressionante que no outro dia ele parece que não jogou, parece que ele não sofreu uma pancada e tal. Mas até ele, que é um até fenômeno, ele sentiu, né? Ele antes do jogo do Atlético Paranaense, um local que ele queria muito ir, que é Curitiba ali, né? Ele morou ali, não sei se ele é dali. Ele é de lá, sim. Mas ele, a pessoa não tem a mínima condição, estou morto. E tinha tomado uma pancada também no jogo contra o Ceará. Contra o Ceará, né? Uma pancada do Richardson. Poderia ter quebrado a perna dele. Então, assim, até esse atleta, mas eu estava falando assim, a gente está brincando lá que a gente nem sabe muito bem o que fazer na semana aberta, né? Porque é uma coisa tão nova. A planilha do planejamento fez. Pô, como é que faz isso, né? Você não acredita, né? Você não acredita, mas isso não dá para poder ficar só reclamando. Eu acho que tem que criar alternativas. Eu acho assim, a gente tem poucas pessoas pensando no calendário, no campeonato, entendeu? Na competição. Cada um pensa no seu lado. No seu próprio. O Flamengo agora está reclamando porque o jogador foi convocado. Aí o outro reclama porque não foi convocado. Então cada um olha para o seu umbigo, mas não olha para o futebol. Para aquela data está sendo colocada ali no meio da semifinal de Copa do Brasil, que poderia estar clube A, claro. B, C, D. A gente não pensa isso, né? Então lá fora você tem muito mais tempo. É uma coisa que eu acho equivocada também, por exemplo, chega no final do ano, eles começam a espaçar as últimas rodadas. Ali não precisa mais, cara. Você não precisa recuperar muito mais. Ali já que tem. Ali já está todo mundo já treinado, recuperado. Ali, as últimas semanas do ano ali, né, esportivo, do futebol, ali sim poderia acumular uma sequência de jogos. Ali é o momento. E essa questão especificamente assim da convocação, que ainda suscitou, né, ainda falta o bom senso da própria comissão técnica da seleção, da própria CBF, que quase assim, eu entendo a justificativa dos treinadores em certo momento do trabalho, que é importante já se contar, não ter essa restrição para convocar aquilo que se quer convocar, o jogador que se quer convocar, mas assim, qual a necessidade que se tinha de convocar Paquetá, Dedé, assim, não tinha necessidade, são jogos amistosos, contra adversários sem nenhuma representação, adversários que inclusive não estão levando o seu melhor, o caso dos Estados Unidos, por exemplo, não levou o melhor contra a seleção brasileira. Então acho que falta um pouco de bom senso, é o que o Anderson falou, cada um olhando para o seu umbigo, não se tem um consenso mesmo, e muito menos um bom senso não se pensa das partes. Não se pensa no coletivo, como o Anderson estava falando, só pensa simplesmente no individual. Mas Anderson, voltando para falar do Bahia, na última semana você colocou um garoto para jogar, o Eric, que todo mundo conhece agora como Ramires, né, que veio da base, você deu a primeira oportunidade a ele no jogo. Na verdade, todo mundo conhecia como Ramires e ninguém sabia que chamava era Eric. Verdade. E ele acabou indo bem contra o Sport. E botou a bola na trave, surpreendeu as expectativas. E no segundo jogo, ele acabou não sendo utilizado. Que cuidado é esse que o treinador tem que ter num garoto nesse momento que talvez o torcedor e até a própria imprensa não consiga entender direito? É engraçado assim, porque quando eu coloquei o Ramires, foi no momento que a gente estava sem a condição de poder utilizar aí o Vinícius estava fora, o Alione tinha chegado, retornado no campo há pouco tempo, há pouco tempo, não teria condição de poder fazer os 90 minutos.
Eu não queria mexer muito na estrutura, assim, porque a gente não tinha muito tempo para poder preparar, diferente da agora, dessa semana que eu tenho mais tempo para poder fazer algumas possibilidades. Me falaram um pouquinho do Zé jogando por dentro, mas eu não tinha Marco visto. Antônio fez essa função no Sub-20, no profissional nunca, no Sub-20 ele fez. Pois é, então assim, como eu não tinha tempo para poder treinar, eu falei, eu não quero mexer muito naquilo que a gente já tem. É um jogo contra o esporte, é um jogo importante, decisivo, mas aqui em Salvador, na Arena Fonte Nova, o torcedor está ali. Então, assim, eu acho que o ambiente era favorável para poder arriscar um pouquinho mais. Eu não tenho medo, entendeu? Assim, não tenho medo mesmo de fazer as coisas. Então, eu falei assim, eu conversei com ele, peguei os jogadores também, expliquei por que eu estava fazendo aquilo. Ele já estava participando com a gente há algum tempo, eu vi algumas características interessantes e achei que poderia funcionar. Acho que ele fez um ótimo jogo. Deu uma participação muito boa. A gente não jogou bem o primeiro tempo. Né? O primeiro tempo nosso foi arrastado, foi difícil. No segundo tempo nós tivemos um jogo melhor. Assim, acho que todo mundo cresceu no segundo tempo. E não tem palavrinha mágica de vestiário, é só chamá-los um pouquinho. O esporte também criou dificuldade, né? Entrou com 3 zagueiros, não sei se você esperava isso. Também não. Povoou o meio campo bastante. A gente tem enfrentado algumas equipes que veem a nossa equipe jogar, eles têm uma cautela defensiva maior. Né? Sim. Então, assim, foi uma coisa um pouquinho diferente. Mas, assim, acho que ele teve muito bem. Para o segundo jogo, e ele saiu com câimbra, ele é um jogador fisicamente que sobra, né? Então, assim, o jogo contra o São Paulo já era muito recente, nós jogamos quarta-feira, já era sábado. Então, assim, provavelmente, iniciar com ele já seria uma substituição que nós teríamos que fazer. Então, assim, eu tentei colocar os jogadores um pouquinho mais inteiros nesse aspecto. E também para não sobrecarregá-lo também, assim, de muita exposição logo nesse início. Ele é um jogador com um futuro absurdo dentro do Bahia, mas que nós temos que ter cuidado e tratá-lo com tranquilidade. Como o Vinícius Júnior, todo mundo falava que tinha que ser titular do Flamengo de qualquer jeito, não precisa ser dessa forma. O Gabriel Jesus também, aquela coisa que surgiu, tem que jogar. Não, calma. Não comparando o futebol dele claro, que são características totalmente diferentes, mas é uma pedra que eu acho preciosa dentro do clube, que precisa estar participando do grupo, já está participando, à medida que a gente achar que ele possa estar merecendo as convocações, as entradas, iniciar uma partida, a gente vai estar, de alguma forma, oferecendo isso para ele de uma maneira tranquila, entendeu? Eu estou trabalhando para o Bahia, estou tentando fazer o melhor para o Bahia. É muito fácil colocar um jogador, bancar ele quando ele estiver bem, e descartar ele quando ele estiver mal. E eu não tenho esse tipo de comportamento. Eu sempre tento aprimorar esses atletas o máximo possível, sempre. Me permita só ainda fazer um contraponto. Quando você vê, obviamente, para o Bahia, a gente, da imprensa local, a gente faz pesquisa sobre o seu trabalho. E acho que você até citou isso em uma entrevista coletiva, que você é um cara da divisão de base. A gente falou um pouco sobre isso aqui também. E no jogo contra o Sport, eu fiz muitos elogios, inclusive, à sua coragem de colocar o Ramires, que foi surpresa para todos nós, apesar de a gente saber que ele estava 2 semanas treinando ali já, desde o término do Sub-23 e tal. Mas o fato dele, do Marco Antônio, por exemplo, que foram jogadores que se desgastaram ainda no jogo contra o Sport, não terem sequer entrado contra o São Paulo. Claro que não é uma coisa assim exata, foi titular, tem que entrar. Isso foi uma coisa que me causou estranheza, e o que mais me chamou a atenção, assim, que eu confesso que não gostei, assim, foi a sua explicação da expressão do Aue, né? Você utiliza que foi muito Aue sobre o jogador durante a semana, você está explicando aí todas as questões que envolvem, e você é um profissional muito capacitado nessa questão de divisão de base, mas você acha que você foi feliz naquela colocação de dizer que o Aue foi um dos motivos para você dar uma segurada? O que é que você entende sobre isso exatamente? O Gilberto até foi um cara que deu uma declaração na semana falando que o Ramires tinha potencial para ser um craque. Você acha que isso faria mal, de fato, ele ter essa continuidade também por esse motivo? Cara, assim, não é, gente, assim, Aue, né? Eu acho assim, vocês da imprensa, me desculpe falar um pouquinho sobre isso. Claro. Não, tá ficando mas tranquilo. assim, vocês vão do céu ao inferno muito rapidamente, entendeu? As opiniões são muito contraditórias. Se eu pegar aqui o que um comentarista falou antes da Copa sobre algumas coisas da seleção e colocar para o cara escutar, o cara não aceita. Eu não falei isso, não aceito. Claro que eu não falei isso. Não falei desse jeito, dessa forma, entendeu? Não foi nesse contexto. Porque vocês talvez não acompanham o dia a dia, cara, assim, o que a gente percebe, entendeu? Então, assim, Marco Antônio e o Ramires jogaram quarta-feira em casa. Os dois saíram mortos, cara. São meninos ainda. O processo de recuperação, eles não são o Zé Rafael já hoje, o
o Léo, que consegue sustentar. Eu não poderia começar com esses dois jogadores, né, num jogo contra o São Paulo lá, os caras eram buscando a liderança, estádio lotado, colocando em risco já. O menino, talvez ele pudesse jogar 30 minutos no primeiro tempo e pedir para sair, que não ia aguentar. Então, assim, a gente tem que ter calma. E assim, acabou todo mundo falando só Ramires. Calma, gente, calma. Isso é uma coisa natural, um processo. Entendeu? A gente tem que ter paciência para a gente poder não queimar o jogador. É a coisa mais fácil. O cara fala assim, fulano de tal. E eu acompanhei vários jogadores assim, que eram tidos como craque. O Kerlon, que era o Foquinha. Sim. Todo mundo falava. Você estava no Cruzeiro na época? Não, eu acompanhei. Estava em BH. Cheguei a trabalhar depois no Cruzeiro. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade, porque a gente está trabalhando com um sonho de um adolescente. Com a vida, né? Com a vida de um menino que daqui a pouco, se as portas se fecharem para ele se perde no mundo. É um menino que pode ir para um lado escuro da vida, entendeu? Então, essa irresponsabilidade que eu não posso ter. Porque eu sou pai também, né? Então, eu penso muito nisso. Às vezes você tem que dar um puxãozinho de orelha num jogador, mais como pessoa, né? Eu tenho falado e trabalhado muito isso com eles. Então, assim, não tem nada de teimosia, porque não pensou, é um absurdo fazer isso, porque o período também era muito curto. A gente jogou quarta-feira, os dois saíram exaustos do jogo, era um risco enorme a gente começar com 2 substituições já, entendeu? Então, assim, a gente teve que buscar um outro caminho. Eu tenho feito isso em vários jogos. O cara começa aqui, pega uma sequência, não dá mais, sai, entra o outro. Por exemplo, o Léo também, que é um fenômeno fisicamente, na quarta-feira não dava conta de jogar contra o Sport. Pessoal, não consigo. Essa conta que você falou, que o Bahia está começando a pagar, alguns jogadores estão chegando no limite, né? No limite do limite, gente. Aí o Thiago chega e fala que não consigo jogar, o outro chega e fala que não consegue jogar. O Thiago chegou a dar uma declaração falando sobre essa questão do limite. E eu tenho, porque é o seguinte, quando o Léo era para ter parado talvez um jogo antes. Nós jogamos contra o Sport na quarta, um jogo contra o Atlético Paranaense. Sim. O Léo talvez tenha feito o pior jogo dele comigo contra o Atlético Paranaense. E ele foi o jogador da nossa compactação, da nossa primeira linha, o último a sair. Ele nunca fez isso, cara. Tecnicamente mal, fazendo falta desnecessária. Por que isso? Porque não consegue pensar e correr e jogar. O jogador que você conheceu também no Fluminense, né, Léo? O Léo também começou comigo lá no Fluminense, assim, né? A primeira experiência dele no profissional. Então, assim, a gente tem cuidado, na verdade, tem pesquisa, tem parâmetros que a gente vai observando. Eu estou com os caras todo dia. Só de olhar para determinado jogador, você fala assim, poxa, hoje ele não está muito bem. Sim. Entendeu? Então, é esse feelingzinho que a gente vai tendo para poder fazer esse tipo de situação. Agora, quando começa o jogo, às vezes o jogo te leva para outros lugares. Eu estava até com a ideia do Marco Antônio e do Ramires. Só que no decorrer do jogo as coisas foram mudando um pouquinho e eu pensei já em outras possibilidades, entendeu? É por isso que a gente acaba não colocando. Não há nenhum tipo assim de incoerência. É porque o jogo te leva para um lado. Na verdade, quando você vai para uma partida, você tem um plano. Mas quando a bola rola... às vezes o plano vai para um lado totalmente diferente. Vamos pegar aqui agora ainda só algumas perguntas que os torcedores deixaram para a gente lá no nosso Instagram, @barfutebolclube. Algumas perguntas até curtinhas assim para a gente fazer mais de uma, porque o pessoal com certeza vai reclamar que a gente não fez todas as mais de 150 perguntas que chegaram lá. O Dan Félix 981. Você vê Zé Rafael como nível de seleção? Eu vejo um jogador com um potencial enorme. Vai depender muito daquilo que ele vai construir na sequência, mas com potencial sim, físico principalmente, muito bom, menino de cabeça boa, boas decisões, assim, em termos táticos, entendeu? Muita competitividade, um jogador que tem um potencial sim para uma seleção. O Santana Freitas 86, qual foi a sua maior conquista até aqui no futebol? Cara, puta merda. Eu vou responder de uma forma, depois eu vou falar um pouquinho, porque eu sei que o pessoal aqui é muito ligado a essas conquistas de título, né? Para mim, as maiores conquistas que eu tive no futebol foram as grandes amizades que eu fiz durante esse período todo. Isso não tem nada que pague, assim. Tem muita gente que não merece assim, nem ser cumprimentada, nem ser lembrada, mas tem muita gente bacana, cara. Todo lugar que eu passo, deixo vários amigos, isso não tem preço. Qualquer lugar que eu vá hoje... nós jogamos contra a América Mineira aqui, aconteceu uma coisa que eu nunca vi na minha vida, cara. Todos os jogadores foram me cumprimentar. Isso não tem preço, cara. Isso é uma coisa extraordinária.
Em termos de conquistas, né, foram... E quem foi seu melhor amigo que o futebol trouxe para você? Cara, difícil falar assim. Você pode citar alguns, não precisa colocar nada de grandeza, não. Ricardo Drubes, que o Luiz Fernando é meu auxiliar, o Ed Carlos, que é o meu preparador físico, o Ailton, que é o treinador de goleiros hoje, esse quarteto, né, quinteto, assim, eu acho que são pessoas muito, muito importantes, assim, né? Fez amizade com algum jogador? Que foi seu jogador, você como treinador já? Tem uma relação boa com o Fred, do Fluminense, o Sacha, o Walter, eles colocam na minha conta como se fosse filho, assim, né? Aquela galera do Goiás de 2012. É que eu falo assim, o pessoal fala assim do Goiás. O Goiás, eu peguei o Goiás, em 2011 ele estava caindo para a Série C, aí nós conseguimos não deixar cair, a gente foi campeão estadual no ano seguinte, campeão brasileiro da Série B. Em 2013, a gente foi bicampeão estadual, a gente foi sexto colocado no Brasileiro e foi semifinalista da Copa do Brasil, né? O América também, a gente conseguiu assim, um título de Série B que também é muito expressivo em cima do Internacional. Já cheguei na semifinal da Copa do Brasil com o Santos também. Então, assim... Você chegou a voltar a trabalhar com o Walter um pouquinho no Atlético Paranaense, não foi isso? Ou não? Cara, o Atlético Paranaense eu nem trabalhou praticamente. Eu nem trabalhei praticamente. Eu passei por lá, né? Assim, bem... Mas fala um pouquinho sobre o Walter, porque naquele ano foi o grande ano do Walter, o 2013 já, né? Aquele ano de Série A foi o grande ano do Walter com você, um jogador até que é baiano, né? É baiano, Walter? Não, mas começou no Vitória. Ele teve uma passagem pela base do Vitória, mas ele rápida pela base do Vitória, um jogador que a gente já conhecia muito daqui. E que com você ele vai muito bem. O que foi que você fez de diferente com ele? Eu acho que ele se perdeu também um pouco no caminho. O que é que você acha sobre ele? Deixou ele comer os biscoitos dele mesmo lá pra ele jogar bola. O Walter sempre carregou essa coisa do peso, né? O Walter é muito forte, cara, assim, além do excesso de peso que ele tem e que às vezes nem é tanto como as pessoas falam, né? Mas ele é muito forte, a composição dele física é um pouco diferente, ele é um jogador mais largo, né? Ele é um dos jogadores assim, talvez assim, mais inteligentes dentro de campo que eu já trabalhei, assim, uma capacidade dele assim, de enxergar o jogo é uma coisa absurda. Eu fico feliz porque não é só do Walter que eles falam isso, eles falam com vários jogadores. A melhor fase que eu tive foi com o Anderson, que é o meu propósito. O próprio Sacha também teve uma grande fase. Mas é o meu propósito. O Ricardo Goulart teve uma fase fantástica. O Egídio voltou para o futebol através daquela equipe. Então eu fico feliz, cara, porque de alguma forma eu acho que esse é o principal objetivo do treinador. É de fazer com que o jogador possa ter o melhor ano. Extrair o seu melhor. O seu melhor. Possa lutar e conquistar a sua melhor performance durante aquele período. É o desafio que eu tenho com a nossa turma hoje do Bahia. Eu quero que vocês possam ter o melhor ano de vocês em todos os aspectos. É o desafio que eu tenho. E aí o senhor Rafa Cândido fez uma pergunta que eu faria também, mas deixei aqui reservada para ele, porque você falou, Anderson, de calendário, da questão do ciclo, de tempo para trabalhar, que o calendário de fato é um grande problema do futebol brasileiro, mas assim, a pergunta do Rafa Cândido aqui é o seguinte: o que é que fez você abandonar um projeto que parecia promissor para vir para o Bahia? Você interrompeu um trabalho no América Mineiro, você teve aquela questão só vou negociar na parada da Copa, depois que tiver tudo direitinho e tal, para vir para o Bahia. O que é que fez você sair de um projeto onde você estava bem, estava tranquilo, estava com o time ajustado, para vir aceitar o desafio do Bahia? Quando eu falo a questão do calendário e tudo, gente, o treinador brasileiro tem culpa também, tá? Eu assumo, nós temos muita culpa também do jogo que nós praticamos. Porque é muito mais fácil você aceitar da forma que está sendo feita aqui do que tentar coisas modificar. Então nós temos culpa também. Mas é pela questão também de sobrevivência, né? Também. Tem esse atenuante, digamos assim. Tem esse, mas em alguns lugares você poderia fazer coisas maiores e melhores. Você não faz porque o treinador às vezes encosta e fala assim: desse jeitinho que eu sei fazer, vou fazer assim, e assim deu certo sempre e vou continuar fazendo. Então nós temos culpa também. O que aconteceu no América? Assim, foram 2 anos de América, então assim, eu passei 2016, um ano que eles praticamente não jogaram assim, o Campeonato Brasileiro, passaram pelo campeonato, né, sem nunca ter saído ali da lanterna, remontamos o time, conseguimos montar um time muito qualificado. O América foi o meu melhor projeto em termos de jogo. Assim. O time do América jogava um futebol extremamente moderno, compactado, com uma transição interessante, um time que tinha posse,
com jogadores que não eram destaques em lugar nenhum praticamente, mas com um perfil muito bom. Fizemos ótimos jogos. E quando eu tive a parada da Copa, foi uma proposta do Bahia. Não é questão assim de questão financeira, porque nunca foi a questão que me moveu, entendeu? Nunca. Eu já saí de um patamar e fui para um patamar menor porque eu achei o projeto interessante. E assim, eu queria muito fazer um projeto aqui no Nordeste. Eu acho assim, o Nordeste ele é carente de um trabalho, né, como já aconteceu com o Bahia em 88, o Sport em anos anteriores. É um povo que ama o futebol e que a cada dia que passa tem uma desigualdade enorme em termos dos clubes do Sul ali, né? Em termos de investimento financeiro. Porque enquanto foi a principal renda a questão da torcida, acho que tinha uma possibilidade melhor, né? Sim. A partir do momento que a renda não vem através só do Hoje é a quarta, quinta renda, quarta, né? A renda de bilheteria, né? Que você está se referindo. então assim, você tem televisão, não sei o quê, e é tão distribuído de forma tão desigual, cara. Então assim, você começa a ter uma elite aqui e outros clubes que são gigantes, são grandes, mas que financeiramente não conseguem acompanhar esses outros clubes. Então assim, na parada da Copa, eu achei que fosse o momento, porque o América também, assim, depois de 2 anos, eu costumo falar, 2 anos aqui no Brasil equivale a 10 anos na Europa, né, gente? Isso é verdade. Porque os caras já tudo que você já fez já não vale mais nada. Não dá nem para chamar de interrupção de ciclo, né? Não. Fim de ciclo mesmo. Enfim. Então eu entendi que naquele momento, se eu não saísse, eles iam me tirar rapidamente, assim, porque as coisas já começaram a entrar num clima, assim, que não era muito positivo para ambos os lados. Um desgaste de relação, como se fosse. Comodismo, talvez? Comodismo. Eu acho que assim, um treinador lá diferente poderia tirar um gás a mais deles. E para mim também um novo desafio. Então, é um período de 30 dias. Então, assim, o América não teve, pré-temporada, quando eu estive lá, nenhum período de 30 dias para poder modificar completamente um trabalho, contratar alguém, ter tempo para poder trabalhar e treinar. Então, assim, eu achei que fosse justo com o América, né? Era um momento, se tinha um momento para poder ser feito, era aquele momento. Só que eu queria também ter tido os 30 dias aqui, né? Mas não teve como. Mas eu vi assim com uma possibilidade e eu tenho uma esperança e quero muito que a gente possa fazer um bom final de campeonato, a reta final, porque eu gostaria muito de ter a possibilidade de iniciar um ano aqui no Bahia, porque eu vejo que um clube com um potencial assim, um clube que está justo, enxuto, organizado, o presidente, os principais vice-presidentes que estão do lado ali, são pessoas que estão pensando o futebol de uma maneira muito bacana. O Diego, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito, nunca tinha trabalhado com o Diego, primeiro contato, e com uma visão de futebol muito bacana, um ambiente muito favorável, um grupo, né, de apoio, a comissão técnica permanente aqui do Bahia, são pessoas que trabalham muito, se dedicam demais. Então isso me entusiasma muito, eu queria muito ter a oportunidade de dar uma sequência, para que a gente pudesse fazer com que o Bahia tivesse um destaque nacional diferente. Assim, eu acho que o Bahia tem um campo muito fértil para isso. É um dos clubes que tem capacidade de surpreender no futebol brasileiro. Você fala assim de ter essa vontade de iniciar no Bahia. Você gosta de ser um treinador, Anderson, que gosta muito de participar da formação de elenco, que geralmente é essa formação que acontece no início do ano. Tem treinador que participa menos, que opina menos, porque gosta já de ter o material na mão, deixa a diretoria bem à vontade. Como é que você gosta de atuar nisso? Não, eu acho assim, eu gosto de trabalhar como se fosse trabalhar junto, entendeu? Sim. A partir do momento que um atleta entra para o grupo, para mim independe se eu pedir, se foi uma contratação do clube, se foi o DAD, né, que fez a indicação, cara, eu abraço como se fosse meu atleta, entendeu? Eu não tenho distinção nenhuma sobre idade, salário, nome. Eu vivo e vejo futebol de uma maneira muito igual. A partir do momento que a gente inicia o treinamento, eu quero oferecer para os atletas as mesmas oportunidades. E eu, particularmente, gosto muito de trabalhar nesse processo. Sim. Porque eu ligo para o jogador, explico o projeto, a gente identifica um pouquinho os jogadores com a característica da ideia que você acha que é interessante na sua ideia de jogo e que é interessante para a ideia de jogo também que está enraizada na cultura do clube. Que você não pode mudar isso. Você pode agregar, você pode somar, mas você não pode fazer com que o Bahia perca as suas origens. Anderson, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, agradecendo. Pois é, parece mentira, mas. Eu tinha uma pergunta.
Dá tempo? Dá tempo de mais uma? Última, vá, pra gente encerrar. É uma pergunta... Você vê, a primeira vez que ele participa do A primeira vez Categoria, como entrevistador, né? Já fui aqui. Pois é. Já estive no papel do Anderson hoje aqui. Mas, Anderson, é uma pergunta assim que é muito curiosa para mim. Everson é um zagueiro de muito potencial. Outros treinadores já passaram por aqui, elogiaram bastante. O próprio Jorginho, quando esteve aqui, ainda que tem aquela coisa de comparações, mas até usou o termo Everson para mim, é o novo Aldair. Tentou até levar o Everson pro Vasco, fez uma sondagem e tal. Aí depois você fala do Aue, não entende por quê, né? Pois é, mas... sempre foi um zagueiro que no Sub-20, nas divisões inferiores, jogava como quarto zagueiro, né? Fez dupla com o Becão há muito tempo, apesar de ser ambidestro, usava muito mais a perna esquerda. No profissional do Bahia, todas as oportunidades que ele teve foi como zagueiro central, né? Como zagueiro pelo lado direito, digamos assim. Ainda que o jogo hoje seja um jogo que peça essa facilidade do zagueiro em atuar pelos dois lados, por que Everson nunca foi utilizado? E obviamente essa pergunta não é só para você, porque outros treinadores passaram aqui e não utilizaram. Você enxerga Everson com a mesma facilidade, com o mesmo potencial e rendimento em qualquer uma das duas funções da zaga? Não, ele é um dos jogadores que tem essa possibilidade, assim, um dos zagueiros. Sim. Ele talvez possa ser o zagueiro, juntamente com o Lucas, com a maior capacidade de jogar dos dois lados. Né? O Everson jogou comigo também pelo lado esquerdo já. Ele substituiu uma vez o Lucas, acho que jogou ele e Thiago. Sim, em algum momento. Né? Um jogo apenas. Sim. Mas o que é curioso para o jogo contra o São Paulo, o Lucas é destro, o Everson tem uma facilidade maior com a esquerda. Eles jogaram meio que ao contrário. Mas não jogaram ao contrário, porque na verdade assim, o Everson não é canhoto, cara. Ele é um ambidestro, entendeu? Mas o Lucas é destro. Mas o Lucas já está acostumado a jogar pelo lado de lá. O Lucas gosta de jogar pelo lado esquerdo. Então é preferência mesmo então, dele. Assim, do jogador. O Everson é um zagueiro rápido, extremamente qualificado. O que o Everson sofre um pouquinho é no contato físico. Ele foi marcar o Diego Souza, ele teve dificuldade. Sim. Porque ele ainda é um zagueiro com uma certa fragilidade nesse aspecto. Precisa encorpar, como a gente diz. E isso pode demorar um pouquinho. Ele pode nunca conseguir ser um zagueiro extremamente encorpado. Sim. Mas ele pode melhorar. Então a gente aposta muito nessa melhora. Mas é um zagueiro que eu tenho muita confiança. Não vou chegar a falar como o Jorge. Ele nunca te falou de preferência de lado? Nada, eu converso com ele. Sempre ficou... Joga lateral esquerdo, lateral direito. Exatamente. Ele quer jogar. E é um menino ponta firme, menino com personalidade. Não tem meio termo com ele, assim, pode confiar. É um cara que eu acredito muito que assim, talvez para o próximo ano ele possa ter um destaque muito maior. Assim. Eu acho que ele está num processo de maturidade como profissional muito interessante. Eu acho que ele pode alçar voos assim, muito altos e agora precisa ter um pouquinho de paciência, precisa de aprimorar essas questões mais físicas mesmo, que eu acho que ele pode melhorar. Mas é um jogador que a gente acredita muito. Não quero comparar com o Aldair, que foi um baita do zagueiro, né? A gente não... Sem Aue, né, Anderson? Sem Aue. E eu ainda falo um pouquinho assim, a gente tem a gente comete o erro de avaliar atletas do passado com o olhar de hoje, entendeu? Assim, então não dá para comparar. E até de avaliar a partir desse atleta do passado, né? Que é uma coisa ruim também. A pessoa fala assim, porque antigamente o pessoal era muito mais técnico, o futebol é diferente, não dá. É completamente diferente. Você vai ser extremamente incoerente comparar uma coisa que aconteceu lá e uma coisa que está acontecendo agora. O futebol está muito mais dinâmico, muito mais diferente. Tem muitos jogadores, talvez, que teriam que se adaptar muito às suas características para o jogo de hoje. Então, se você for comparar, você vai perder totalmente a razão. Anderson, agora sim, acabou, né, Bruno? Desculpa, viu? Muito obrigado pela sua presença. Atrapalhou o protocolo. Espero que você tenha gostado. Espero que o pessoal aí que estava com saudade do Papo Categoria também tenha gostado da presença do técnico do Bahia aqui com a gente. Sorvetinho aí na Anderson retaguarda. Moreira, com o sorvetinho aqui na... Anderson descobriu hoje esse apelido. Tá lenhado. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.